Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e hoje eu convidei o professor, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, Caupolicán Padilha, para a gente fazer uma retrospectiva de 2023 e lembrando que dezembro também é o mês em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Seja muito bem-vindo, professor Caupolicán. Obrigado, prazer atender o convite sempre que preciso. A gente vai estar aí. Muito obrigado. Professor, como eu falei, a gente comemora em dezembro, no dia 10, esse documento super importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo falando um pouquinho da importância desse documento, do momento histórico também que ele foi promulgado. Ele é um texto que eu diria que ele é fundamental, sob vários aspectos, É um texto declaratório, Porque a linguagem da declaração, a ideia da declaração na linguagem do direito, pressupõe que você está reconhecendo direitos ou fenômenos que já existem, você não está criando esses fenômenos. A linguagem do direito, ela se movimenta a partir desses conceitos. Ou ela cria o direito, constitui novos fenômenos que vão ser utilizados na gramática do direito, ou ela reconhece situações e fenômenos jurídicos ou direitos que já existiam. Então, quando você verbaliza um ato de natureza declaratória, você está reconhecendo a existência de um conjunto de fenômenos e direitos que já existiam. Então, ela é importante, o texto ele é importante nesse aspecto de reconhecer que a condição de ser humano, a condição de humanidade, ela por si só já traz para você toda uma série de direitos que envolvem a dignidade. E também foi fundamental, o contexto histórico em que ela foi produzida foi um contexto de muito trauma, Que foi a Segunda Guerra Mundial, foram os campos de concentração nazista, foi Auschwitz, Então era muito importante você declarar a dignidade humana como um direito universal, você declarar todas as linhas não foram não só historicamente importantes, e também do ponto de vista de uma tentativa de organizar internacionalmente as várias nações sob um viés, sob uma linguagem que seria a linguagem dos direitos humanos. E qual o papel do Brasil durante esse período, a elaboração dessa carta? O Brasil, como as nações ocidentais, porque a carta... Apesar do conceito de segurança, você ter a China, você ter a Rússia, mas a carta ela foi formatada com base na linguagem ocidental. O direito que a gente conhece e o próprio direito humano, os direitos humanos que nós conhecemos são uma linguagem ocidental. Elas foram formadas no Ocidente, a partir da construção dos Estados nacionais, da institucionalização do poder. E o Brasil, ele, como eu diria, como todos os Estados ocidentais, ele também... E a gente passava por um momento também difícil, década de 40, saindo da ditadura Vargas, a gente participou meio que de forma não essencial da guerra, mas tivemos uma participação meio que setorizada, como forma, até como estratégia política. A gente passava por um processo de reconstrução nacional também, Uma nova Constituição ali na década de 40. Então, a gente estava meio que se reconstruindo enquanto nação na época. A nossa importância foi essa, ou seja, não só a nível mundial, mas também a nível local. A gente estava se reconstruindo enquanto nação. Tivemos uma Constituição bem interessante, a de 46, que trouxe direitos que até então a gente não... Foi uma época muito, muito interessante para nós. Recebemos também uma migração muito grande, muitas pessoas fugindo da guerra vieram para o Brasil também. Professor, apesar dessa importância dos direitos humanos, a gente infelizmente tem um conceito deturpado, aqui no Brasil. As pessoas elas entendem de uma forma errada o que são os direitos humanos. Isso tem muito a ver até com um uso errado em determinados segmentos da própria imprensa, que acabou tornando isso como um senso comum. Eu queria saber como que o senhor avalia esse pensamento errôneo e os prejuízos também que eles causam para a própria população.
é a falta de pensamento. É um argumento muito arendtiano. A Ana Arendt, de Jerusalém, ela foi muito mal interpretada quando ela interpretou a postura e o posicionamento como ela interpretou Eichmann em Jerusalém, quando ela criou aquela ideia da banalidade atual. Então é falta de pensar. O que ela diz é que o que nos torna seres humanos é essa nossa capacidade de poder pensar, a realidade. Então as pessoas, elas pensam muito pouco, elas meramente reproduzem e não conseguem perceber que essa linguagem dos direitos humanos é o que trouxe muito do que a gente hoje se alimenta, o direito à educação, o direito ao transporte, o voto feminino, quer dizer, tudo isso é fruto dessa linguagem dos direitos humanos. As pessoas confundem muito direitos humanos com ambientes de confinamento. É óbvio que quando a gente fala de ambiente de confinamento, o ambiente de confinamento não deveria ser um ambiente de tortura, uma masmorra, Mas essa linguagem, ela não dá conta só dessa questão do confinamento, e ela não surgiu em razão de uma preocupação com os ambientes de confinamento. Essa linguagem, ela surge com os estados nacionais, as declarações francesas e americanas, para dar conta de uma tecnologia de linguagem mesmo, uma tecnologia linguística, para orientar a nova forma de poder que surgiu com os estados nacionais, que é a transformação, ou seja, a passagem dos poderes pessoais, dinásticos e espirituais para o poder humano, o poder institucional, a institucionalização do poder, E quando você institucionaliza o poder, você precisa criar uma linguagem. E foi essa linguagem que permitiu que a gente tivesse tudo isso. A educação, a alimentação, e as pessoas não conseguem perceber isso, Então, não pensam, as pessoas não conseguem pensar. Aí reproduzem, acham que é muito complicado, é muito difícil. Isso seria também uma falha no nosso sistema de educação, e eu queria saber do senhor a importância do ensino de direitos humanos, e aí já, até mesmo nos cursos de direito, porque até bem pouco tempo atrás, era uma matéria optativa, então nem todo mundo teve acesso, ou mesmo noções, durante ali o que a gente tem hoje chama de ensino médio também seria importante. Eu acho que seria importante, é fundamental. No ensino médio, no ensino fundamental, É óbvio que não é ensinar direito, tá? Não é ensinar lei, a existência da legislação. Seria muito difícil, muito complicado e até muito chato você dialogar com adolescentes a partir desse referencial. Mas eu acho que sim, é importante você criar mecanismos que possam mostrar ou fazer com que eles entendam o que seria essa linguagem e o que essa linguagem trouxe para esse modelo de sociedade que a gente vive, E no direito, nos cursos de direito também, eu defendo que a linguagem dos direitos humanos deveriam atravessar várias disciplinas. Direito civil, direito penal, direito constitucional, essencialmente. Não necessariamente ter uma disciplina, mas uma disciplina para falar sobre a construção histórica e como essa linguagem... Eu falo muito em linguagem porque eu entendo que o direito é linguagem. Eu parto do pressuposto de que o direito é linguagem. O direito como texto do Gregório Robles, O direito é linguagem. O direito ele não existe fora da linguagem. O direito ele só existe na linguagem e pela linguagem. Tá? O direito ele é um movimento verbal. O comportamento do direito é exclusivamente verbal. Tá? Então, eu acho que essa linguagem dos direitos humanos, que é uma linguagem que tem uma técnica de nomeação, uma técnica de falar das coisas, diferente das outras técnicas linguísticas, como o direito civil, o direito processual, seria interessante que ele atravessasse também essas outras disciplinas ou essas outras técnicas, porque a linguagem dos direitos humanos, ela trabalha com o conceito de validade um pouco diferente das outras disciplinas, porque quando a gente fala em direito civil, direito penal, direito administrativo, a gente fala nessas disciplinas, não só sobre essas disciplinas, mas nessas disciplinas, a gente sempre utiliza critérios de validade que passam pelos poderes do Estado Nacional. Tá? A fonte é o Código Civil, é o Código Penal, então essa fonte ela define a verdade e vai definir os critérios de justiça. Os direitos humanos ele é um pouco diferente, porque é uma linguagem que parte de não só uma construção histórica, parte de textos e até de passagens que são universais, a história universal, as declarações universais, as tentativas. Então,
o critério de validade dessa linguagem é um pouco diferente e faz com que a gente pense ela de forma diferente também. Eu acho que ela deveria atravessar todas essas outras disciplinas, fazendo com que essas disciplinas elas façam um pouco mais de sentido, né? Elas estão muito presas ao positivismo, aquela eu chamo de imbecilidade do direito, né? Que é a falta de você adquirir um certo nível de compreensão, e aí você fica muito, acho que elas deveriam ser atravessadas para a linguagem de direitos humanos. Eu acho que precisaria haver uma reformulação, não só no ensino fundamental, médio, mas também nas faculdades, nos cursos de direito. As pessoas às vezes elas até não têm noção, por exemplo, dos sistemas existentes, né? Sistema ONU, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e isso até impede que busquem determinados direitos, né? O Brasil muitas vezes já foi denunciado, por exemplo, aqui e tem condenações. Corte, e tem condenações. Tem condenações. A grande questão desses sistemas, o que faz com que eles não atraiam muito, é porque esses sistemas eles não geram mercado. Essa aqui é a grande questão. Então, você se forma numa faculdade de direito visando uma sociedade de mercado como a nossa. As formações elas têm muito por objetivo o mercado. Então, você vai ser advogado, vai ser juiz, tá? E é muito raro você atuar nessas cortes. Então, elas não geram mercado. Elas acabam não gerando mercado. O advogado não, ele vai atuar na área criminal, ele vai atuar na área civil, ou ele vai ser um magistrado. É muito difícil. É um ou outro só que vai atuar nessas coisas, então elas não geram mercado. Então, é aquela questão bem econômica mesmo, você interpretar esse estudante como agente econômico também, até essas instituições como equipamentos da economia. Então, como elas não geram mercado, o conhecimento desses sistemas regionais, dos sistemas universais, sistema regional da Corte Americana, né, da OEA, da Europeia, a Corte Europeia, então elas acabam não gerando mercado. Na Europa é um pouco diferente, porque você tem uma atuação maior na Corte Europeia. A Corte Europeia, ela tem, das cortes regionais, é que tem, digamos, um papel maior. Aqui, nem tanto, e as condenações desses sistemas regionais, tirando a Corte Europeia. Mas as condenações desses sistemas regionais, como no caso nosso, elas são mais retóricas. O Brasil foi condenado e aí? Não tem uma... Porque você não tem uma força coercitiva como tem o direito interno que te obriga a cumprir com a obrigação que é consequência da condenação. Se você for condenado por um tribunal de justiça, você vai ter que sujeitar a pena, a punição. As condenações são retóricas, né? São mais retóricas. É dizer, o Brasil foi condenado. Os americanos, então, já... o caso do que aconteceu com a invasão do Iraque, né? O caso foi julgado no Tribunal Penal Internacional e tal, e várias... Então, nem aí. Então, são condenações retóricas e o fato de ser retórica, mais o fato de não gerar, digamos, um mercado, faz com que elas sejam eu diria, não haja muito interesse no estudo delas, né? Mas seria interessante conhecer também, compreender também. Professor, e aí, começando já essa nossa retrospectiva de 2023, né, no campo dos direitos humanos, eu acho que a gente podia começar justamente pela educação, né, já que a gente estava conversando sobre isso. O que o senhor vê, né, de avanços e retrocessos que aconteceram ao longo nessa área? Na área da educação? Acho que não. Não vejo nenhuma alteração. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito difícil, né? Muito complicada. E os equipamentos educacionais, eles também... Eu acho, falando do que a gente teve em 2023, de bom, etc., talvez não necessariamente na educação, eu acho que o fato de nós termos hoje um ministro dos Direitos Humanos é um avanço. Eu considero um avanço. A gente ter hoje um ministro de Direitos Humanos e que é sensível à linguagem. A linguagem afeta ele. Ou seja, fora o fato dele conhecer bem essa linguagem. E ele tem um texto que é referência, né? Que é o Racismo Estrutural. Eu li o texto, é muito bom. Tá? Ele usa muito a formação dele no estruturalismo, né? Ele foi um leitor ávido do estruturalismo francês e ele usa muito para construir o conceito de racismo estrutural. Então, eu acho que isso já é um avanço e também ele está reconstruindo os conselhos, a participação
popular, eu acho que isso já é um avanço. Que é algo que estava sendo ali, estava sendo extinto, os conselhos. Sim, foram extintos. Eles retomem o conselho importante para que haja essa participação Sim, popular. é fundamental. A participação popular é fundamental. Ouvir a sociedade civil organizada é essencial. Tá? Professor, a gente vai chamar agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário de diversidade. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o cenário de diversidade de hoje, que recebe o advogado, professor e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, Caupolicán Padilha. Professor, a gente estava falando da importância de termos, né, alguém com uma formação específica e todo um know-how, né, sobre direitos humanos, ocupando essa pasta no cenário federal, né? Como é que o senhor avalia também isso a nível estadual, né? Como é que isso funciona? A nível estadual, seria interessante também a gente ter alguém que ocupasse essa cadeira no executivo que fosse, eu diria, afeto a essa linguagem, porque essa linguagem ela depende muito de políticas públicas, né? Então as políticas públicas são essenciais. O Estado, na nossa sociedade moderna hoje, o Estado ele é fundamental. E desculpa, professor, eu falei isso Estado, mas também em nível municipal. Sim, a nível né? municipal. Seria interessante. A gente tem órgãos no executivo, órgãos desconcentrados, como secretarias de direitos humanos. Seria interessante também que essas secretarias fossem ocupadas por pessoas que talvez que não tivessem um conhecimento profundo dessa linguagem, mas que pelo menos fossem sensíveis a essa linguagem, para que a gente pudesse ter políticas públicas nessa área, que a gente não tem, né, infelizmente. Pois é, o senhor vê então como ainda muito deficitária a questão da formulação de políticas públicas nessa área, e como é que também funciona, de repente, a propositura, né, nas casas legislativas nessa área? É muito difícil. Eu não... Talvez eu esteja sendo pessimista, mas é uma interpretação pessoal minha. É muito difícil você ter um parlamentar que seja sensível a essa linguagem. Aqui eu não conheço. Inclusive a gente teve alguns projetos bem polêmicos, né, ao longo desse ano, que aí retiravam direitos, né, de pessoas LGBTs, também alguns com teor ali de racismo religioso, ou privilegiando só uma determinada religião, né, mesmo eles tendo consciência de que o Estado é laico. Como é que o senhor avalia toda essa situação?
É complicado. Hoje, as casas legislativas locais, elas são dominadas por esse fundamentalismo, pela transfobia, pelo machismo, Então, eu acho muito difícil essas casas serem sensibilizadas com essa linguagem. Elas estão muito contaminadas por esse tipo de postura. Eu não consigo ver um parlamentar, nem na Assembleia Legislativa, nem na Câmara de Vereadores, que pudesse dar conta dessa linguagem no âmbito do parlamento, infelizmente. Eu tenho acompanhado, na própria ordem nós tivemos essa experiência desagradável, né? Num primeiro momento, a Caixa de Assistência fez junto com a Prefeitura, combinou junto com a Prefeitura de fazermos um casamento LGBTQIA+, né? Na sede da OAB, a Prefeitura não iria gastar nada, era só uma ajuda burocrática. É interessante a Prefeitura participar simbolicamente. E quando o prefeito soube, ele não só verbalizou termos extremamente transfóbicos, né? E ele deixou aflorar o seu fundamentalismo religioso e tirou a Prefeitura. A gente fez sozinho, sem a Prefeitura. Nós fizemos o ato sem a participação da Prefeitura. Isso diz muito o que é a Prefeitura hoje, né? Agora, é uma opinião pessoal minha, deixar bem claro. Mas, tem pessoas que pensam diferente, a gente respeita. Professor, a gente vê que tem uma expansão, né, desse tipo de pensamento, e aí não é só no Brasil não, a gente vê em outros países com democracias até mais antigas, né, e consolidadas que a nossa, que é uma democracia jovem. Como é que o senhor avalia esse crescimento, né, eu vou chamar de extrema direita, mas tem outros termos também utilizáveis, né? A gente vê esse crescimento da extrema direita. Eu diria que ela sempre existiu. Não é à toa que o nazismo na Alemanha foi um poder legal. O direito nazista foi legal. Eles chegaram ao poder se utilizando dos conceitos tradicionais do direito. Tá? Então, só para você ver. Então, isso sempre existiu há muito tempo. Quer dizer, até 200 anos atrás, as pessoas negras no Brasil não eram pessoas. A mulher não votava. Tá? Então, esse tipo de raciocínio está aí há muito tempo. Quer dizer, e apenas a gente... A questão é quando o trauma fica um pouco mais distante, o trauma de Auschwitz, etc., das guerras, da violência fica um pouco mais distante, essas pessoas começam a se sentir mais à vontade para aparecerem, né? Eu vejo com muita tristeza, porque eu acho que a gente não vai ter uma sociedade ideal, nem na minha geração, nem dos meus filhos, nem dos meus netos. É muito triste, mas as pessoas serem... Eu acho um raciocínio muito desumano, né? As pessoas serem muito desumanas, né? Ter a pessoa diferente como inimigo, o ódio, é o raciocínio do ódio, né? São pessoas que odeiam e querem a eliminação do outro, do diferente, né? Tá? E às vezes o que é meio que contraditório, meio que hilário, né? Elas usam não a linguagem dos direitos humanos, mas o termo liberdade, ou seja, como se para entrincheirar o ódio deles, né? Ou seja, usam isso como trincheira e como uma era de dissimulação do ódio. É muito complicado, é muito difícil isso. Professor, e assim, como professor, né, como é que formar as novas gerações, né? Assim, como o senhor falou, não é legal ser desesperançoso, né? Mas, assim, como equilibrar esse entendimento, né? Que a gente sabe que o direito, ele é muitas vezes, aliás, ele é utilizado por quem está no poder, né? Ele é instrumento de quem está no poder. E assim, como ensinar, né, essas novas gerações, demonstrando isso e, de certa forma, ainda mantendo ali uma esperança de que algo pode ser, né, você pode, de repente, furar essas barreiras.
É muito difícil você mudar a opinião de quem não tem afeto, de quem não se socializou a partir do afeto, a partir do respeito com os outros, do respeito com o diferente. É muito difícil. Eu costumo não abordar muito esses temas em sala de aula, porque você acaba não conseguindo lecionar, tá? E você acaba atraindo muito ódio contra você. Você falar em direitos humanos mesmo, essa linguagem, que é uma linguagem que eu diria tem o seu embrião nas declarações francesas e americanas, na construção dos Estados modernos no século XVIII, e foi se aperfeiçoando com o tempo, porque ela foi descobrindo a existência de direitos, ela foi se redimensionando, acabar com a escravidão, o direito ao voto feminino, e agora a gente está... O que é interessante na linguagem dos direitos humanos, nós estamos agora entrando... Quando a gente achou que a linguagem já tinha chegado ao seu ponto final, a gente está agora rediscutindo e discutindo como sujeitos desse direito, seres inanimados, o próprio ambiente, e também a questão dos direitos intergeracionais, né? Porque o direito ambiental se justifica pelos direitos intergeracionais. Sim. A gente está começando a ter como sujeito de direitos pessoas que ainda não existiram, que ainda vão existir, e é muito difícil esse pessoal entender isso tudo, né? É muito complicado. Eu acabo não abordando essa linguagem. Aí você acaba em sala de aula tendo que... É chato, é triste, mas você acaba tendo que se contentar em reproduzir, literalmente reproduzir, utilizando o conceito bourdieuiano, né? Que ele fala na reprodução, um texto interessantíssimo, acaba reproduzindo o que a gente tem aí, o status quo, essa tecnologia, que é a tecnologia da linguagem do poder. O direito é a linguagem do poder. Não existe poder sem direito. Tá? E isso que as evoluções liberais criaram no século XVIII, o poder que era dinástico, o poder que era metafísico, ele era espiritual, ele se institucionaliza. E para se institucionalizar a gente precisou de uma linguagem institucional, que é o direito surge aí. Então não existe poder sem direito, não existe poder sem essa linguagem. E é uma linguagem fechada, com conceitos de validades e muito fria às vezes, né? Muito fria e às vezes desumana, né? E é difícil você chamar a atenção das pessoas é muito complicado. E o senhor tocou num assunto que é de extrema importância para todo mundo, né? Que é a questão dos direitos humanos e essa garantia do direito para as próximas gerações. A gente passou agora por um cenário muito difícil aqui no nosso estado, com as queimadas, a fumaça, né? Nossa saúde foi colocada aí em risco durante quase 2 meses, né? Uma coisa que, eu não sei, nos meus 40 e poucos anos de vida eu nunca tinha visto acontecer aqui no estado. Como é que o senhor avalia, né, esse cenário dos direitos, né, do meio ambiente aqui no nosso país? É interessante esse momento que a gente viveu, né? Isso tudo que a gente viveu, que a gente respirou esses dias até aqui em Manaus. É interessante você observar as pessoas perplexas, indignadas, quando elas próprias construíram isso. Isso é fruto da forma como a gente elaborou, utilizando um termo bem psicanalítico, né? A forma como a gente elaborou a nossa relação com a natureza. Isso é fruto não só elaborou, como a gente ainda elabora essa nossa relação com a natureza. As pessoas, elas querem um prazer imediato. E o prazer imediato, ele é muito custoso, né? Querem rasgar a floresta de ponta a ponta, querem transformar um alimento em mercadoria, que é a comoditização do alimento. Ou seja, hoje você não come mais o que você planta. Quer dizer, o alimento é fruto de um contrato. Então, as pessoas, quer dizer, isso tudo é fruto. A grande questão é que a gente está vivendo algo que a gente não achou que fosse agora. Tá? E as pessoas não conseguem pensar, reelaborar a forma como lidam com a natureza. Tá? E eu diria que é uma questão muito psicanalítica, muito de imaginário. Porque o direito ambiental, pensar o direito ambiental e como ele surge, as raízes do direito ambiental, elas estão no século XX, década de 70.
Tudo isso que a gente começa a falar em termos de direito ambiental surge com uma publicação de um grupo de intelectuais, um texto chamado Limits of Ground, que é de um clube de Roma, que diz que a gente ia ter, da forma como a gente está lidando com a natureza, nós teríamos os esgotamentos dos bens materiais em um período muito curto. E aí se propôs uma reflexão sobre isso e se reorganizar a linguagem do direito para se inserisse também posturas ou comportamentos, e até comportamentos de poder, que pudessem levar em conta a forma como a gente está se relacionando com a natureza. Agora, do ponto de vista do imaginário, do ponto de vista do inconsciente, falando, ou seja, uma questão bem lacaniana, bem freudiana, o que está em jogo aí? Está em jogo não é você pensar em você, e esse é o grande problema. Está em jogo você pensar em alguém que não está nem aí para você. Eu diria que é o maior exercício de humanidade. Por que pensar em alguém que não está nem aí para você? Porque o que a gente tem aí em termos de natureza vai nos satisfazer. A gente tem água, a gente pode usar a natureza à vontade. Ela vai nos satisfazer. Nós vamos morrer antes da natureza terminar. Agora, por que a gente tem que pensar nessa preservação? A gente tem que pensar em quem vai estar aqui há 200 anos. E essa pessoa que vai estar aqui há 200 anos, ela não está nem aí pra gente. Como não está nem aí pra gente? Eu te faria uma pergunta. Você sabe quem foi teu tataravô? Você não faz a menor ideia. Mas foi alguém que existiu, amou, odiou, de uma certa forma te gerou, tá? E desapareceu. Nem você sabe quem é, nem você fala sobre ele. Você não sabe nem onde ele foi enterrado. E é o que vai acontecer. Daqui a 200 anos, nenhum de nós que está aqui hoje no planeta vai estar aqui e não vai ser lembrado. Tá? E a gente está preparando uma casa, a ideia que a ecologia vem de oikos, casa, né? A gente está preparando uma casa para essas pessoas. E aí, isso é um exercício de humanidade. Isso é um exercício de amor para com o outro. Um outro que você não te interessa se ele não vai estar nem aí para você. E é uma questão bem... E as pessoas, elas são muito... É muito difícil as pessoas terem esse exercício de amor, de sentimento. As pessoas preferem viver no ódio, né? É complicado. Isso é muito complicado. E isso é o direito ambiental. Isso é o direito ambiental. Tá? As pessoas não conseguem entender que isso é o direito ambiental. E talvez seja mais difícil ainda entender essa questão desses novos sujeitos que o senhor citou. Sim. Não vem na cabeça que de repente a água, o rio, né? A gente teve uma lei no estado vizinho aqui que transformou, né, o rio num sujeito de direito. A gente tem essa experiência na Colômbia também. Tem um texto que é interessante de um filósofo francês chamado Michel Serres, que é Contrato Natural. Ele utiliza as bases conceituais russonianas do contrato social. Tá? Que também são sujeitos abstratos, é o que ele fala. E o Serres falou o seguinte: olha, de onde surgiu a ideia dele de escrever esse texto? Eu orientaria todos que leiam esse texto, Contrato Natural. Surgiu de uma grande frustração dele. Tá? O G7 chamou um conjunto de pensadores no mundo para pensar como é que a gente lidaria com essas questões ambientais. Aí, filósofos, pastores, tá? E ele falou o seguinte: olha, filosofia, a ética, não tem como lidar com isso, só a linguagem do direito. Ele falou isso. E aí ele escreveu o texto Contrato Natural, ou seja, você usar a linguagem do direito como propósito de conscientização, construção de novos sujeitos. Um sujeito abstrato. Um sujeito abstrato, como é o sujeito do contrato social. Ninguém escreveu o contrato social, o sujeito é bem abstrato. Ele usou essa linguagem, sugeriu. Então, a gente tem isso, é interessante, mas as pessoas não diria que elas não estão preparadas para ouvir isso, ou aquelas elas não querem ouvir isso, né? É isso que eu ia lhe perguntar, se há, na verdade, interesse aí, nos voltando para quem, né, tá com o poder nas mãos, digamos assim, quem tem a caneta para tomar ali algum passo. Eu não sei se eu sou pessimista, mas eu não consigo ver em ninguém. Não consigo ver em ninguém. Não consigo ver um parlamentar, um chefe do executivo que tenha essa sensibilidade. Eu não consigo ver. Eu posso estar errado, eu posso não conhecer as pessoas. A gente, por não conviver, às vezes a gente não conhece, mas eu não consigo enxergar e ler na postura pública dessas pessoas esse tipo de sensibilidade. Eu só consigo enxergar dissimulação.
Quer dizer, então, eu sou muito pessimista com relação a isso. Aí a gente faz o que está ao nosso alcance, né? A gente vive num ecossistema muito limitado. Então, nesse ecossistema limitado, a gente... Talvez a gente teria aí, então, que voltar a olhar um pouco para as nossas raízes, digamos assim, para os povos originários, para os povos tradicionais, da forma como eles lidam com a natureza. Talvez esses saberes chegarem até a academia para contribuir com isso. Sim. Tá? Nós somos herdeiros. O nosso direito ele é colonial. O nosso direito é europeu. Sim. Né? A forma como a gente resolve os nossos conflitos tem toda uma raiz europeia. Sim, a gente agora vê marco temporal, vê como é que esses temas são. Inclusive, eu vou pedir para o senhor guardar um pouquinho para a gente já começar o próximo bloco falando justamente sobre essa questão, né, do marco temporal, que foi bastante abordada durante esse ano. Então, até daqui a pouco com mais cenário de diversidade. Estamos de volta com o último bloco do Cenário de Diversidade de hoje, que recebe o professor Caupolicán Padilha. E antes de retomar o nosso bate-papo, eu queria te convidar para acessar as redes sociais aqui da Cenário. Lá você vai acessar todo o material jornalístico que é produzido pela nossa equipe e também os episódios anteriores do Cenário de Diversidade. E também eu queria te informar que nesse início de ano, em janeiro, o nosso programa será quinzenal. Então, o próximo episódio inédito será veiculado no dia 10 de janeiro. Professor, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão do marco temporal, né, que foi bastante debatido durante o ano de 2023. Eu queria saber a sua opinião, né, sobre ele e sobre a questão da demarcação de terras também, e aí não só terras indígenas, como quilombolas. Eu acho que a tese do marco temporal é uma forma de você consolidar toda a violência, toda a expoliação, todo o trauma que foi gerado a várias comunidades nativas, né, comunidades originárias, várias comunidades indígenas. É muito violento você consolidar isso tudo. Se você for ler a história do Brasil, década de 70, década de 60, a época do regime militar, a violência a forma como essas terras foram expropriadas, né, foram tomadas, foram invadidas, e esse pessoal está aí, né? É complicado. Eu acho que o marco temporal ele traz segurança para o invasor, para o violador. Tá? E eu acho muito complicado. A Constituição, o STF já disse que a Constituição adotou a tese do indigenato, né? Então, mesmo que a lei seja aprovada, ela vai ser considerada inconstitucional. Entendo eu que ela vai sofrer controle concentrado de constitucionalidade e o STF vai ter que reconhecer a decisão que ele já teve. Agora, do ponto de vista da linguagem dos direitos humanos, do ponto de vista da história, do ponto de vista sociológico, eu acho uma tese muito violenta, muito absurda, na medida em que ela consolida toda essa crueldade que esses grupos sofreram. E que vai ficar na história justamente essa derrubada do veto, né? Tinha sido vetado pelo presidente e aí o Congresso vai e reverte isso. Isso é complicado porque diz muito o que é o Congresso. Diz muito como eles encaram a questão ambiental e a questão dos povos tradicionais. Diz muito sobre eles, né, o que é hoje a cara do Congresso. E é muito, muito triste, muito chato, né? A gente viu o que aconteceu com o povo Yanomami, o que vem acontecendo
contra as comunidades indígenas, e a tese do marco temporal é consolidar isso tudo. Né? E a gente tem uma lentidão, né, nessa demarcação de terras indígenas, de terras quilombolas, e isso acho que tem muito a ver com esse nosso passado histórico mesmo. A gente vai lembrar lá no século XIX a questão da lei de terras, que impediu, né, que, por exemplo, pessoas escravizadas tivessem, quer dizer, mesmo que não fossem mais escravizadas, né, fosse já negros livres, não poderiam ter acesso à terra. E isso reflete até hoje. O direito do século XIX, ele era um direito em que alguns sujeitos tinham certos direitos e outros eram até objetos, no caso dos escravos. E mesmo quando se tornavam livres, eles não eram tratados de forma igual. Então, era um sistema muito complicado. É óbvio que isso fica, né? Isso se reproduz. Porque essas pessoas que defendem hoje a tese do marco temporal, esses senhores de terra são os herdeiros desse grupo, herdeiros dos senhores de engenho, herdeiros desses grandes concentradores de terra. São os herdeiros que estão defendendo os seus privilégios, né? Essa aqui é a questão. E, infelizmente, dominam o Congresso Nacional. Sim. E, assim, o Brasil, ele também, infelizmente, ele tem graves números, né, de violência contra lideranças, né, contra defensores de direitos humanos. Nos últimos 4 anos, quase 160 e alguma coisa, quase 170 defensores de direitos humanos foram mortos no Brasil. A gente teve agora o caso do Bruno, quer dizer, isso é uma realidade. O Brasil é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos, mais mata transexuais, transgêneros. Quer dizer, a gente tem índices extremamente preocupantes que vão na contramão do que são os direitos humanos, Exato. Né, professor? E aí eu trouxe, a gente vai trazer um vídeo agora. É difícil você falar nessa linguagem num país que tem esses índices, né? Sim. A gente vai trazer um vídeo de justamente uma pesquisadora, né, uma consultora no campo dos direitos das pessoas com deficiência, que é a Luciane Freire-Stein. E a gente vai ouvir um pouquinho o que ela tem a dizer, né, sobre essa retrospectiva de 2023. Olá, pessoal, passando aí para fazer um rápido retrospecto de 2023 em relação à luta das pessoas com deficiência para serem incluídas nas instituições de ensino. Foi um ano de luta, muita luta, meu Deus. Reuniões, audiências públicas, idas ao Ministério Público, conversa com o secretário de Educação. Não foi fácil, mas tivemos algumas conquistas. A nível federal, houve aí a derrubada do decreto da exclusão, que foi um alívio para a gente. Houve a reafirmação da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, o que também é um alívio. Continuamos no rumo correto de cumprir o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de incluir verdadeiramente a pessoa com deficiência na escola. Inclusão não é somente colocar uma pessoa ao lado, é muito mais que isso, né? Localmente, a gente teve também a derrubada da resolução que limitava o acesso de pessoas com deficiência à educação. Então, isso foi também uma conquista importante. Estamos aí com um procedimento instaurado no Ministério Público em busca de cada inciso do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não aceitaremos migalhas. Não queremos migalhas. Inclusão não é mediador. Inclusão é muito mais do que só colocar uma pessoa ao lado. Inclusão é formação inicial e continuada dos professores, é o atendimento educacional especializado, bem feito, corretamente feito, e valorização da educação como um todo, né? Localmente aqui a gente está com um problema seríssimo, que foi o não pagamento do Fundeb, né? da parcela do Fundeb aos professores. Não existe educação sem professor, seja para pessoas com deficiência ou sem deficiência. Então, prefeito, paga o Fundeb, tá bom?
para a gente começar, pelo menos, com os compromissos em relação aos profissionais da educação sendo respeitados. Vamos começar 2024 assim, né? No mais é isso, e sigamos na luta, todos os dias, o tempo inteiro. Nunca iremos desistir, nunca. Professor, como é que o senhor analisa, né, essa questão desse grupo e vulnerabilidade também, que tem uma legislação que a gente pode considerar uma legislação avançada, né, um estatuto, que, no entanto, ainda enfrenta tantas barreiras, né, para poder exercer esse direito? É um retrato do Brasil. A gente tem uma legislação avançada nessa matéria, a gente tem uma legislação avançada em questão ambiental, talvez seja uma das melhores do mundo. A gente tem uma legislação boa em direitos humanos, podemos assim dizer, mas que a gente não tem ferramentas burocráticas ou equipamentos ou pessoas que gerem esses equipamentos interessadas em fazer com que essas expectativas, porque o direito ele gera expectativa. O direito é uma linguagem que gera expectativa. O direito é uma expectativa. Tá? Então, você não tem pessoas interessadas no poder público de fazer com que essas expectativas elas se tornem reais. Tá? A educação, a gente vê as elites que dominam e gerem o poder, elas não têm interesse nessas áreas. Se você observar, os sistemas liberais eles vendem a ideia de que você tem um tripé essencial para o Estado. É o quê? Segurança, saúde e educação. Se você for observar, todos que se vendem como candidatos, eles sempre falam em saúde, educação e segurança. E se você for fazer uma análise do comportamento deles, eles sempre aceitam abrir mão da saúde e da educação. Sempre aceitam abrir mão. Você pode observar. Eles aceitam privatizar, entregar a saúde para a iniciativa privada, entregar a educação para a iniciativa privada. Eles só não aceitam privatizar a segurança. E se você observar nesses 3 eixos, as melhores carreiras de Estado estão na segurança. Quando eu falo em segurança, eu falo nas agências de criminalização primária e secundária, falo em poder judiciário, falo em polícia, falo em Ministério Público, e são as melhores remunerações do poder público. São as melhores remunerações, porque eles também servem a essa elite. Tá? Essa elite não fala em privatizar esse setor. Agora, por quê? Isso é muito simples. Você tem pessoas na elite, que nunca entraram no hospital público. Nasceram e morreram sem entrar no hospital público. Você tem pessoas na elite que só entraram num centro de educação pública quando entraram na universidade. Às vezes, muitos nem entram. Vão gastar milhares para estudar em Harvard, nos Estados Unidos, e gastar fortuna, porque é muito caro que essas pessoas... Tá? Então, agora, a segurança, eles sempre precisam de um juiz, sempre precisam... Por isso que eles aceitam abrir mão, tá, dos outros setores. Aceitam abrir mão dos outros setores. Tá? Aceitam e ver previdência, como é a previdência de um trabalhador, como é a previdência desse pessoal que está aí para manter essa relação de poder. Se você passar para ver, para analisar, você vai perceber o que está por detrás de tudo isso, né? É complicado, então, você pensar, né? Falando do ponto de vista da Hannah Arendt, né? Você consegue compreender o que é a sociedade, como é que ela se comporta, como é que as relações de poder elas funcionam. É difícil. E a gente tem um sistema que ele é punitivista, né? Extremamente. Porque interessa. Extremamente. E que exclui determinados sujeitos, né, da sociedade. A ideia é essa. A ideia é exatamente essa. Então, exatamente essa. Você docilizar aquela classe menos abastada. Docilizar. Tá? E os ambientes de foco, os ambientes da cidade que são focados, que você espera e que definem a cidade, são os ambientes onde a elite mora. A elite mora. Eu te faria até uma pergunta. Se você acompanhou aqueles casos dos arrastões em Copacabana. Tá certo que isso é um absurdo, é um crime, etc. Você viu um arrastão em Madureira, em Campo Grande, em Santa Cruz? Só uma casa do Rio que eu até conheço assim.
na Rocinha, você não vê cenas de arrastão. A questão é que ali está incomodando um lugar que é a cara da cidade, Não estou dizendo que aquelas pessoas, sim, eu acho que até a resposta da polícia prendendo foi interessantíssima. Pela primeira vez eles usaram a inteligência para fazer dar uma resposta burocrática, uma resposta de um equipamento de criminalização secundária interessante, etc. Mas parar para pensar nisso, né? É complicado. Professor, já que a gente acabou indo para esse campo, né, do penal, do direito penal, e é a sua área, né, de docência, o que o senhor acha da legislação, né, nesse campo? Teve alguns avanços interessantes nesse ano ou não? E aí eu já até lhe digo uma que, assim, né, me toca, que é a questão da Lei 14.532, que fez essa equiparação da injúria racial ao racismo, né? Que é algo que o movimento negro já reivindicava há muito tempo, que o STF já tinha se pronunciado sobre, mas que agora, de fato, está na legislação. Eu entendo que muitas pessoas esperam do direito penal mesmo. O direito penal é uma técnica de validação da legislação penal. Esperam dessa técnica e da lei penal uma forma de resolver a violência. Não vai resolver, tá? Em hipótese alguma. Tá? Eu diria que essa alteração ela é interessante. Essa alteração é interessante de você incluir. A alteração você incluiu como racismo a injúria racial. Sim. A equiparação já havia. Você já tinha decisões. O crime de injúria racial, em que pese ele antes está no artigo 140 do Código Penal, mas o próprio Superior Tribunal de Justiça, quem faz esse controle da interpretação infraconstitucional da lei, ele já tinha equiparado, já tinha dito que o crime de injúria racial ele está no panorama do racismo, ele atrai para si todas as características, todos os predicados do racismo, ele seria inafiançável, seria imprescritível, etc. E essa equiparação já tinha sido feita retoricamente. O fato de entrar na lei é um aspecto simbólico muito importante, de você incluir na lei que fala do racismo e você nomear também como racismo, isso é um aspecto simbólico interessante, tá? Até para que as pessoas saibam, para que digam às pessoas, tá? Eu acho que isso é muito pedagógico. Eu considero avanço, eu diria que é um avanço de texto, porque na verdade já era tratado. Isso, é importante dizer isso. Tá? Mesmo antes de entrar na lei de racismo, a injúria racial já era tratada como racismo, assim como a homofobia. O STF, inclusive, equiparou a homofobia ao racismo pela mesma lógica, né? Tem a mesma lógica verbal. Aqui a ideia do racismo é esse controle, né, dessas verbalizações, que são verbalizações de diminuição da pessoa em razão da sua condição, tá? Então, eu achei interessante nesse ponto, nesse aspecto, o aspecto da nomeação. Achei muito bom. Agora, o direito penal não é punindo as pessoas que a gente quer dizer, você tem que mudar. Pensar em outros instrumentos, né, de educação, por exemplo, e outros. Né? Professor, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu confesso que eu não sou de participar muito. Eu sou bem, assim, eu sou uma pessoa muito, muito isolada, né? Bem restrito, não sou uma pessoa socialmente, não socializo muito, mas me senti muito à vontade, achei bem legal, quero agradecer ao convite e estão à disposição foi uma conversa assim desculpa se eu me excedi um pouco, se falei um pouco mais da conta, né, mas foi bem legal, quero agradecer muito. Então, muito obrigada, professor, por ter aceitado esse convite. Foi um papo realmente maravilhoso. E eu agradeço também a você que nos acompanhou ao longo desse ano. E já deixo o convite para o próximo dia 10 de janeiro, né, com um novo episódio. E te desejo um ano novo cheio de muito axé.